em quanto tempo, né? Como que funciona uma avaliação diagnóstica até o laudo? Se aqui na equipe multidisciplinar, vou falar aqui da minha experiência, né? Então, lá a família entra em contato, normalmente encaminhada pelos pediatras, médicos, neurologistas, psiquiatras ou outras profissionais. Tem muita profissional que encaminha, eu recebo muito encaminhamento de psico, de fono, das alunas do curso, enfim, de profissionais aqui da área. Então, essa família vai entrar em contato, ela vai preencher alguns formulários que agora estão online, né? Antes eram todos escritos, e mandam para a equipe, para o setor de psicologia, isso antes de fazer o primeiro contato com a criança ou com a família. Então, todos os documentos, exames anteriores, história da família, histórico da família, história de desenvolvimento, histórico de desenvolvimento neuropsicomotor, da linguagem, da socialização, pedagógico, tudo da criança vai ser estudado pela profissional que vai fazer esse acolhimento. Normalmente é a psicologia, né? Ou eu, ou a Isabela, ou a Larissa, enfim, as profissionais da psicologia da equipe multidisciplinar. Nessa primeira consulta aí, só depois de examinar todos esses documentos, que não necessariamente precisam ser exames, né? Às vezes a família, a primeira dúvida eu não tenho exames, eu não fiz o BER ainda, ok, não tem problema, mas esses nossos documentos todos, que inclusive são todos documentos que são disponibilizados para quem faz o curso de diagnóstico e transtorno do espectro autista, a gente disponibiliza tudo em doc para que você coloque o logo e você possa usar no seu consultório. Os pais preenchem. A gente analisa tudo e nessa primeira consulta o pai não tem que ficar ali preenchendo entrevista de anamnese com peso, agar, enfim, né, quantos centímetros, perímetro cefálico. A gente se aprofunda em conhecer mais sobre essa família, as dificuldades com essa criança, comportamento em casa, comportamento fora de casa, e se aprofundar em algumas questões específicas ali que foram colhidas naquela anamnese que já é especializada. Então já tem perguntas ali que vão caminhar para a busca da evolução desse desenvolvimento. Depois dessa primeira consulta com os pais, a gente vai para a fase de testagem da criança. Então, os pais preencheram uma consulta com os pais, a psicóloga vai já estruturar um começo do esqueleto, que eu até falo na imersão, né? Tem ali o esqueletinho do laudo. Tudo isso colhido através desse primeiro link que é enviado para os pais, que ele vai preencher ali, que tem todo o histórico médico de saúde, familiar, sensorial, alimentar, todo o histórico do desenvolvimento. A psicóloga responsável pelo acolhimento, ela já vai preencher toda essa parte que corresponde ao histórico da criança. E aí todas as profissionais envolvidas na equipe já têm acesso a isso. Essa coleta de informações iniciais, ela foi construída pela equipe. Então tem informações para todas as profissionais. Tendo acesso a isso, a gente vai para a fase de testagem. A fase de testagem, ela é decidida pela equipe. Então, fono e psico. Vamos pensar numa criança de até 4, 5 anos. Normalmente é fono e psico. Nós decidimos como vai ser essa testagem antes de iniciar com a criança. Então, quantas sessões mais ou menos, se a criança é verbal, não verbal, o nível de atividade, o nível de dificuldade de interação que esses pais trouxeram. E a gente vai planejar essa avaliação. Então, normalmente 3 a 4 sessões com a psicologia. Em geral, 2 a 3 com a fono, depende, né? E todas as sessões são gravadas em vídeo e eu assisto as sessões da fono, a fono assiste todas as minhas sessões, o pai entra, a mãe, enfim, a gente faz sessões estruturadas, não estruturadas, eu já falei aqui diversas vezes como é que a gente faz isso, né, e eu explico tudo isso no curso. Enfim, então a gente tem a possibilidade de ampliar esse tipo de avaliação, porque eu vou ver o comportamento da criança com a fono vai poder observar comigo, né? Então, depois dessas 3 a 4 com a psico, 2 a 3 com a fono, nós fazemos mais uma reunião de equipe, já com todos os dados tabulados, todos os vídeos assistidos, para fazer a definição da equipe. Então, eu tenho a minha HD parcial, voto cego, né? A fono não sabe, ela tem a dela e a gente vai fazer a conclusão da equipe. Depois dessa reunião, se tiver discordância, porque ainda existem os CIDs parciais, né? Então, por exemplo, eu posso dar
Enfim, a fono pode dar 2 CIDs, né, que não tem a ver com o transtorno do espectro autista, por exemplo. Pode ser transtorno do espectro autista, pode não ser. E aí a gente faz essa reunião e fecha o laudo. Tá? Esse laudo, ele é bem grande, a gente coloca fotos também, né, da print das telas, das gravações, tem autorização de gravação que também a gente fornece no curso, esse tipo. A gente fornece no curso todos os formulários que a gente usa aqui, inclusive o de autorização para gravação em imagem, em áudio, até o contrato de serviço, de prestação de serviço, a gente também fornece para que fique mais fácil, né, para vocês. Enfim. Aí a gente pede, depois dessa reunião, a gente pede 15 dias para a construção do laudo. Por que 15 dias? Para quê? Porque é um laudo grande, né? São 20, 22, 25 páginas. Ele é trabalhoso, né? Não no sentido de digitar, mas ali é que a gente vai fazer toda a análise dos dados e a conclusão. Então, o nosso trabalho não é só estar com a criança, é isso que eu acho importante falar. E por isso que a gente acha importante colocar nesse contrato de prestação de serviço, fazer um valor fechado e não por sessão, porque não é a quantidade de sessão que eu faço com a criança, né? O trabalho inicia lá quando eu estou conversando com esses pais, eu mando esse link, eu analiso esses resultados, essa documentação enviada antes mesmo de estar com esse pai no primeiro dia, antes dele pagar, né? Porque o pai, na verdade, ele vai pagar e vai contratar essa avaliação no primeiro dia que ele estiver aqui comigo. Mas a gente já começa a trabalhar antes, né? Analisando todos os dados, todos os documentos e agendando essa primeira consulta. Mas enfim, então o valor é fechado. As pessoas perguntam, né? Quantas sessões você faz? Quanto é o valor da sessão? A gente não cobra por sessão, a gente cobra por todo o trabalho envolvido numa avaliação. Então eu sei que eu vou fazer mais ou menos de 3 a 4 sessões com essa criança, mas eu já fiz muito mais. Já fiz depois que a gente avaliou, que a fono avaliou, a gente fez a reunião, a gente não chegou à conclusão, a gente chamou a criança de novo, fez mais 2, fez com par, conversou com não sei quem, marcou reunião com não sei quem, enfim. Todas as sessões necessárias para chegar à conclusão diagnóstica foram feitas, né? Então, assim, respondendo a pergunta de quanto tempo até o laudo, né? Quantas sessões? A gente não cobra por sessão. E a ideia aqui, gente, não é fazer propaganda da avaliação multi, tá? Eu tô falando aqui, a ideia é com profissionais, né? Como que vocês vão organizar aí a avaliação multi de vocês, a equipe multi. Cobrar essa avaliação não por sessão, mas para que vocês tenham liberdade de fazer tudo aquilo que for necessário. E também valorizar o tempo de vocês para que vocês possam construir bons relatórios. Porque não adianta vocês cobrarem mais barato, até porque o CRP tem uma tabela de honorários, né? E a gente tem que também valorizar isso, e não cobrar o tempo necessário para fazer todos os ajustes, construções, análises, elaboração de laudo, tudo isso faz parte do seu trabalho. Tem muita gente que não contabiliza isso e depois cobra pelo laudo. Eu acho isso surreal, né? Então, assim, tem pessoas que já me perguntaram isso. Mas você cobra pelo laudo em separado? Como assim eu cobro pelo laudo separado? Gente, o laudo faz parte do trabalho. Então, você bota lá o preço da sua avaliação, trabalha direito, faz tudo o que você tem que fazer. O tempo gasto, né, assistindo os vídeos, elaborando isso tudo, é um tempo que faz parte desse trabalho. É possível, é só você se organizar. Eu tenho, por exemplo, um tempinho na minha agenda que é o tempo de elaboração dessa avaliação. Então, eu tenho um tempo que eu tô com a criança e o tempo que eu vou construir isso. Ok, tá ali, tá programado, né? Se você se programar, dá tempo de fazer tudo direitinho. E tem que gostar também, né? Eu particularmente gosto de fazer isso. Agora, se você não sabe precificar o seu trabalho, isso vai ser maçante, você não vai dar um laudo, vai vir aqueles relatórios de uma página, né, descrevendo ali o que o pai disse para você descreve ali, manda para aquele pai, aquela criança fica sem uma documentação importante, mas é o seu nome que tá ali embaixo, né, que depois vai ser visto por outros profissionais, por outros de várias áreas e também não tá ajudando aquela criança, né.
Bom, então assim, quanto tempo? Que acho que é a pergunta, né? Mais ou menos da chegada da criança até esse laudo estar na mão dos pais, final, em torno de 2 meses, contando aí, pensando que a criança 2 meses e meio, contando que a criança venha talvez umas 2 vezes na semana. Pai, que a gente, após a reunião final da equipe, a gente feche, não tenha dúvida, não precise chamar a criança novamente. E também tem mais uma outra coisa, né? Esse tempo é mais ou menos por quê? Porque a devolutiva ela é feita em equipe. Então, a profissional, as 2 profissionais ou 3 envolvidas na avaliação, elas vão dar essa devolutiva em conjunto para esses pais, para que possam tirar todas as dúvidas e não ficar nenhuma falha na comunicação.